Olá, boa tarde. Meu nome é Charles. Sou graduando em Administração pelas Faculdades Projeção, Unidade Sobradinho. Na aula de hoje, irei falar para vocês um pouco sobre a economia, um pouco sobre um assunto que causa dúvidas em muitas pessoas. PIB. Você sabe o que é? Vamos ao que interessa. O que é PIB? PIB é Produto Interno Bruto. Olha, a gente pode dizer que tem três grandes importâncias você medir o PIB. A primeira é para dimensionar o tamanho de uma economia e você poder comparar essa economia com outras. Por exemplo, dimensionar o tamanho da economia do Rio Grande do Norte e comparar com a economia com os outros estados do Nordeste. Uma outra importância que tem é avaliar como essa economia tem se comportado ao longo do tempo. Então é você comparar o PIB desse ano com o PIB do ano passado, com o PIB do ano anterior, para saber se você tem uma economia que se é mais ou menos dinâmica. E a terceira importância é para você verificar qual é o perfil, qual é a estrutura da economia. É você descobrir quais são os setores que compõem esse PIB, quais são os setores mais relevantes, quais são os setores mais dinâmicos dessa economia. Aldemir, você já explicou para a gente que o PIB, diferente do que a gente jornalista costuma falar, não é apenas o volume de riquezas produzido em determinado lugar. Então, afinal, o que é o PIB? É isso. Por que não é o volume de riqueza de um determinado lugar? Porque se você disser que é a soma de todas as coisas, por exemplo, produzidas em um determinado lugar, você corre o risco de contar uma coisa duas vezes. Se você pega a matéria-prima que foi utilizada para construir essa mesa e soma com o valor da mesa, você acaba contando, por exemplo, a madeira duas vezes. Então, é apenas o valor dos bens finais, ou seja, de todos aqueles bens que é destinado diretamente ao consumo e não como matéria-prima para outros produtos, ou então é o valor agregado da economia, ou seja, aquilo que a economia incorporou ao valor dos seus produtos. Olhando pela ótica da demanda, o PIB também pode ser encarado como a soma dos salários que são pagos aos trabalhadores, dos lucros das empresas e dos impostos que o governo arrecada. Então, numa definição assim mais simples, o PIB é o valor agregado que uma economia incorpora nos seus produtos ao longo de um determinado período de tempo. Na conta do PIB entram todos os tipos de bens e serviços produzidos em um determinado período, de um simples pãozinho a um imóvel de luxo. Mas para evitar um duplo cálculo, só são considerados os produtos finais, ou seja, a matéria-prima não é incluída. Se uma mesa custa, por exemplo, R$100 e foram gastos na sua fabricação R$80 com madeira, pregos e tinta, o PIB é a diferença, ou seja, R$20. E o IBGE precisa fazer esses cálculos para todos os setores, excluindo sempre o que foi gasto no meio do processo, para se chegar ao produto final. Se as pessoas compram mais, as empresas contratam trabalhadores, adquirem equipamentos e o governo tem mais receita. Isso tudo movimenta a produção e faz a economia crescer, impulsionando o produto interno bruto do país. Espero que tenham gostado. Até a próxima.